Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus traz para nós um dos mais conhecidos sermões de Jesus, o chamado Sermão Profético, em que o Divino Mestre, na sua condição de espírito puro, devassava os séculos futuros e trazia para nós algumas das características do processo chamado transição planetária, que hoje nós vivemos na Terra. Jesus nos trazia ou desvelava para nós essas características a fim de que estivéssemos mais atentos, precavidos com relação aos perigos desse processo, para que pudéssemos vivenciá-lo de maneira mais segura, mais equilibrada. Jesus não diz que seriam momentos fáceis, pelo contrário, diz que seriam momentos dificultosos, tumultuosos, mas justamente por isso nos traz essas orientações, esse sermão, a fim de que estivéssemos mais conscientes do que nós haveríamos de viver. E uma das características principais que Jesus se preocupa em desvelar para nós é justamente acerca dos falsos profetas. Nesse sermão, Jesus fala 2 vezes acerca desse assunto, como a nos mostrar que é algo relevante e que, em momentos de transição, em momentos tumultuosos, de crise e de transição, é que justamente esses falsos profetas haveriam de encontrar mais espaço para a sua atuação. Porque em momentos como esse, onde as criaturas ficam muitas vezes mais invigilantes, mais desesperadas, mais atônitas, é que eles encontram mais espaço nas mentes e nos corações para semear as suas inverdades, as suas ilusões, as suas ideias que acabam por desvirtuar o entendimento da lei divina, por desvirtuar o objetivo de estarmos aqui encarnados, que acaba por levar muitas criaturas ao desvio, à queda, à transgressão, enfim. Era preciso que estivéssemos atentos nesses momentos de transição, como que vivemos agora na Terra. Os próprios Espíritos, na codificação, também nos reforçam isso. Lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto vem nos alertar, principalmente em momentos de transição, estejamos atentos com os falsos profetas. Tanto os falsos profetas do mundo espiritual, como aqueles aqui encarnados. A nós espíritas fica esse alerta mais especial para com o mundo espiritual. Muito cuidado com as mensagens que nos chegam, porque podem provir de espíritos orgulhosos, pseudo-sábios, que semeiam essas suas ideias a fim de ganharem seguidores, ou mesmo de confundirem as consciências, de desviarem essas consciências do objetivo que tem aqui na Terra, que é o progresso, a evolução, mas também aos falsos profetas encarnados. Não só no âmbito da religiosidade, também no âmbito da religiosidade, mas usar também no âmbito da política, no âmbito da ciência, da filosofia, que são aqueles que propagam ideias de ódio, de violência, de separatividade, de afastamento da lei divina, de uma falsa liberdade, que incitam a vivência desequilibrada das paixões, das loucuras humanas, enfim. São muitos e muitos os falsos profetas que surgem nesse momento. O que acontece, então, quando se vê essa falsidade prosperando, quando se vê esse clima de desconfiança que se cria com tantas falsas informações, com tantas ideias equivocadas, isso acaba levando muitos corações a uma posição de insulamento, buscando se proteger, se cristalizam, se fecham ainda mais no egoísmo. E então há pouco espaço para a vivência mais plena do amor e da caridade. É isso que Jesus quer dizer quando fala que, por abundar ali os falsos profetas e a iniquidade decorrente disso, o egoísmo haveria de crescer, de prosperar, e o amor e a caridade de muitos haveria de esfriar.
Então a gente precisa estar atento nesses momentos para que não sejamos nós multiplicadores desses processos de falsidade, ou para que não sejamos nós aqueles que passam adiante essas ideias oriundas de falsos profetas, tanto encarnados como desencarnados. Especialmente na nossa era, uma era digital, altamente conectada, há um tipo de falso profetismo que tem feito cada vez mais estrago, tem trazido cada vez mais danos para a sociedade como um todo, que é o das chamadas fake news, ou falsas notícias, que são disseminadas pelas redes sociais, pelas mídias sociais, e muitas vezes compartilhadas de maneira invigilante, de maneira imprudente por nós espíritas, por nós cristãos. Calúnias, difamações, maledicências, que deturpam o entendimento da doutrina espírita, do Evangelho, que mancham reputações de indivíduos, de instituições, que criam resistências a pessoas, a grupos, que criam e alimentam preconceitos, que promovem a separação, a separatividade, as disputas, os antagonismos, muitas vezes o ódio. Quantas vezes não temos propagado essas ideias? Para termos uma dimensão do problema, estudos recentes da USP, por exemplo, dizem que mais de 12 milhões de brasileiros compartilham inadvertidamente falsas notícias pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, seja por onde for. Mais do que isso, um outro estudo agora do MIT, do renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, averigou que as notícias falsas já encontram mais eco ou mais ressonância do que as notícias verdadeiras, muitas vezes. E não só compartilhadas pelos chamados robôs, aqueles programas ou softwares que fazem isso automaticamente, não. Na maioria das vezes por pessoas, como eu, como você, que não analisam o que está ali escrito, que não buscam averiguar a fonte, que não buscam saber a procedência ou a data daquilo e passam adiante. Então é um assunto muito importante para que nós, cristãos e espíritas, estejamos atentos quanto à nossa responsabilidade por aquilo que nós semeamos nos corações, nas mentes alheias, pelas ideias que nós plantamos nos outros corações. É preciso estarmos muito atentos, a nós espíritas sobretudo, quantas mensagens ou falas atribuídas a lideranças, a expositores, a médiuns ou a espíritos reconhecidos em nosso meio que não são divulgados sem qualquer análise, sem qualquer critério, sem qualquer bom senso por nós, desprezando aquilo que aprendemos com Kardec, a ponderação, a prudência, a lógica, a análise, a pesquisa aprofundada, a reflexão. Passamos adiante mensagens atribuídas a Emmanuel, que numa simples leitura já vemos não são de Emmanuel. Falas atribuídas a Divaldo ou a Chico, a tantos outros nomes reconhecidos em nosso meio, num processo de completa invigilância, alimentando muitas vezes uma incompreensão acerca da doutrina espírita naqueles que estão começando a aprender o espiritismo, naqueles que não conhecem ainda o espiritismo e veem a doutrina muitas vezes associada a mensagens místicas, a mensagens supersticiosas ou a mensagens sensacionalistas. Os espíritos já nos alertam no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Erasto nos fala: desconfiai daquelas mensagens em tom de misticismo, de sensacionalismo. Portanto, sejamos prudentes, a fim de que não sejamos nós os falsos profetas que contribuem para a criação desse ambiente de desconfiança entre a sociedade, para a deturpação da imagem, da reputação de pessoas sérias, às vezes, comprometidas com o bem, comprometidas com a verdade. Porque criando ou alimentando essa ambiência de desconfiança mútua, nada mais fazemos do que incentivar as pessoas a se isolarem ainda mais no egoísmo. Porque então ninguém passa a confiar em ninguém, todo mundo acha que o outro, que o semelhante tem um interesse por trás, ou que aquela instituição tem um interesse escuso por trás. Cria-se esse ambiente de insulamento e o egoísmo floresce, e a caridade esfria. E aí está o resultado do mundo que temos vivido, tão individualista, nesse mundo de um egoísmo feroz. Será que não temos participado disso? Com essa nossa invigilância e imprudência na divulgação dessas mensagens sem uma análise? Então o mesmo vale para as mensagens atribuídas a algum líder religioso, a alguma autoridade política, a algum cientista. Busquemos verificar a fonte, se é de uma fonte segura, confiável, busquemos ver a data, porque às vezes é algo bem antigo que agora está sendo veiculado por algum interesse
de alguém, algum interesse mesquinho, fora de contexto. Busquemos então verificar a fonte, a procedência, a data. Busquemos ler o que está ali escrito para ver se procede, se faz sentido. Né? Lembrando aqui os 3 crivos de Sócrates, como nos lembra Humberto de Campos, irmão X, no livro Aulas da Vida, lá no capítulo 28. Quando alguém chegava e trazia algo para Sócrates, Sócrates antes perguntava: o que você tem a me falar? Primeiro, é verdadeiro? Segundo, é bom? Terceiro, é útil? Se não fosse esses 3, se não tivesse essas 3 características, ele dizia: ora, por que passar isso adiante? Se não é nem verdadeiro, nem bom, nem útil, para que compartilhar? Então meditemos melhor nisso e façamos a nossa parte, a fim de que não sejamos nós profetas da desconfiança, profetas do egoísmo, nessa era já tão complicada de transição. Que possamos ser, antes, profetas do bem, profetas verdadeiros, como nos dizem os Espíritos lá na questão 624. O verdadeiro profeta é sempre um homem de bem, comprometidos, portanto, com o bem, com a verdade e com a utilidade de tudo que transmitimos e levamos adiante. Só assim estaremos realmente nos precavendo da condição de falsos profetas. Meditemos nisso, que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Paz e bem. Oh